Jogo do Canal do Bolivar, o Atlético mais uma vez derrotado nesse jogo da 19ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, jogo adiado da 19ª rodada. O Atlético derrotado pelo Paranaense, pelo Atlético Paranaense na Liga Arena. Uma atuação abaixo de qualquer crítica, assim como tem sido a postura do Atlético, e isso tem sido muito preocupante, muito preocupante. O Atlético, para vocês terem ideia, nos últimos 7 jogos, né, foram 2 empates e 5 derrotas. Nos últimos 10 jogos como visitante, 4 empates e 6 derrotas com a dessa tarde. Então, o que preocupa, além do futebol pouco inspirado, além da facilidade, né, do adversário chegar ao gol, como foi diante do Flamengo nas finais do campeonato da Copa do Brasil, como foi no meio de semana, se mostrou hoje também contra um time que luta contra o rebaixamento, né? A facilidade, a velocidade, o contra-ataque imposto pelo Furacão, pelo Atlético Paranaense, a forma com que chegava, e o Atlético com uma falta de inspiração, né, dos seus jogadores, com uma linha de frente, que a gente sabe o poder ofensivo que tem, de Hulk e Paulinho, que entrou mais uma vez no segundo tempo, com o Daverson desde o começo, com Scarpa o tempo todo, né, e o Atlético só através de bola alçada na área, cruzando a esmo, né? O Atlético chegou a ter 13 finalizações, nós vamos passar por essas estatísticas, mas nenhuma delas com perigo, diferentemente do Furacão, diferentemente do Flamengo no jogo do meio de semana. Então, isso preocupa muito, né? O técnico Gabi Milito admite, e admitiu isso agora na sua entrevista coletiva, ele muito abatido, mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, e é claro que isso gera mais preocupação ainda, porque a decisão da Copa Libertadores se avizinha, né? Ficou muito claro que o Atlético sentiu, os jogadores sentiram, eu senti, né? A torcida sentiu, né? E o Gabi Milito também está sentindo, mas ele é o comandante. E, de fato, o time que poderia mostrar alguma reação, né? Porque vinha de um empate em 0-0 contra o Flamengo no meio de semana, que não foi bem mais uma vez, né? Onde o Flamengo teve muita qualidade. O Atlético tem 4 jogos que não faz um gol. 4 jogos sem marcar um gol sequer. Então, isso, de fato, é muito preocupante. É claro, tem 14 dias pela frente, né, até a decisão. Tem 3 jogos, a começar na próxima quarta-feira, contra o Botafogo, que será adversário lá no Monumental de Nunes. Depois tem São Paulo, depois tem Juventude e depois a viagem para a Argentina. Mas esse astral não está legal. Realmente não está legal. O horóscopo não está bom. E o Atlético, nesses dias que restam, nesses jogos que restam pelo Campeonato Brasileiro, vai ter que arrumar um jeito de vencer e de ter atuações melhores do que vem tendo, porque realmente está muito abaixo. Nós vamos contar mais uma vez, como sempre, né, com a sabedoria do grande jornalista Vitor Martins, que havia me mandado uma mensagem, falou que está uma tortura assistir os jogos do Atlético. E o termo é esse, está torturante. A forma que o Atlético vem sendo batido, o Atlético vem se entregando. O Atlético toma o gol aos 17, 20 minutos e no lance seguinte quase toma um segundo, né? Então, essa parte mental, ela precisa ser trabalhada rapidamente. O gol do Coelho, né, que passa pelo Scarpa e bota na gaveta, foi aos 27 minutos do primeiro tempo. No lance seguinte, o Pablo, mais uma vez, com muito perigo. No lance seguinte, 1 minuto depois, quase fazendo 2-0 para o Furacão. Então, o Atlético tem oscilado muito. E emocionalmente, ficou muito claro, nas palavras do Gabi Milito, do técnico Gabriel Milito, que não está bem, né? E como faz para virar esse jogo? Como faz para resgatar essa confiança que foi perdida? Através de vitórias, através de luta, através de disposição. E isso o time não está tendo força para mostrar.
O técnico Gabi Milito, na sua coletiva, ele fala muito de anímico. Anímico é uma palavra que vem de alma, que vem de espírito. E o que preocupa é porque, claro, está evidente para todos nós que essa não é a alma do Atlético ou do Galo que a gente conhece. E como reverter isso com 14 dias? Apenas com vitórias. Mas, para isso, o time tem que competir. O time tem perdido essas partidas, uma atrás da outra, com o Everson sendo o nome do jogo, o melhor jogador da partida. Isso é sinal o quanto o Atlético tem entrado em campo entregue. O Atlético perdeu a Copa do Brasil diante do Flamengo, que reconhecemos a superioridade, mas é uma superioridade técnica. Não poderia ser uma superioridade pela falta de ambição, pela falta de força, pela falta de punch, pela falta de raça, pela falta de doação. E tudo isso tem faltado. E isso, claro, que tem preocupado demais a todos nós. Dá para dar a volta por cima? Dá. Mas tem que ser a partir de quarta-feira. Quarta-feira vai ser um jogo realmente decisivo. Não só por se tratar do adversário do dia 30, o Botafogo que vem praticando o melhor futebol do Brasil, mas porque é a chance que nós temos de resgatar essa confiança, de resgatar essa alegria, de jogar aquela alegria que foi vista no Monumental de Nunes, né? Logo um pouco antes do encerramento do apito final, onde os jogadores ali brincando com o Gabi Milito, jogando água e vibrando com alegria nas vitórias. Isso está no nosso hino. Vencer, vencer, vencer está no nosso hino. Lutar, lutar, lutar está no nosso hino. E é isso que eu não estou entendendo. Porque perder, empatar, ganhar é parte do futebol. É parte do jogo. Agora, não mostrar luta, isso não combina com o Atlético. Fica um Atlético irreconhecível. O Atlético sucumbiu diante do Flamengo, volto a dizer, porque o Flamengo mostrou que é superior. E era para ter ganhado até por mais se não fosse o Everson. Mas, sem luta... Então, claro que é preocupante. Estamos começando esse pós-jogo. Deixa eu botar o banner aqui, né? Mais um banner com derrota. Pós-jogo, Atlético Paranaense 1, Atlético 0. Jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, muito preocupante, não só a atuação do Atlético nesses últimos jogos, mas também a apatia que o Atlético tem jogado. A falta de luta que o Atlético não tem mostrado. A falta de inspiração que o ataque não tem feito. A fragilidade com que os adversários têm chegado na nossa defesa. Quantas bolas o goleiro Micael, do Atlético Paranaense, defendeu? Não lembro de nenhuma. Talvez uma falta do Hulk, a bola parada. O Atlético na base do chutão de lançamento. 2 pelo Hulk, eu lembro. Davidson tentou chegar nela, a bola veio muito alta. Mariano, logo quando entrou, acertou um bom cruzamento lá. Mas todas assim... sem lance de perigo praticamente nenhum. Não lembro de nenhuma defesa do goleiro do Paranaense. Então, isso, para mim, é ainda mais preocupante do que a falta de inspiração. É a falta de atitude, é a falta de luta, né? Porque se perdeu do Flamengo, que era um time superior, hoje não era. Hoje não era. Se o Atlético oscilou na temporada 2024, porque nos faltaram alguns jogadores convocados, lesionados e tal, hoje não podemos dizer a mesma coisa. É claro, temos que lembrar que a Arana está retornando, porque estava na seleção contra o Dil, Alan Franco está fora, Júnior Alonso também, o próprio Vargas, que deve deixar o Atlético, assim como o Mariano, que entrou hoje, assim como o Kardec, que vem tendo oportunidades aí, o que deixa claro também quanto esse elenco do Atlético está desequilibrado, né? Mas, de fato, realmente, mais uma partida muito abaixo do Atlético, que preocupa muito. O Atlético, com essa derrota hoje, chegou a 11 derrotas no Campeonato Brasileiro, venceu apenas 10, ou seja, tem mais derrotas do que
vitórias, empatou outras 12 e sofreu 47 gols. 47 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. 47 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. O Atlético terminou a temporada 2023 como a melhor defesa da competição, com 32 gols sofridos. Já temos 15 gols a mais sofridos, com 5 partidas a menos a serem jogadas. E mais do que isso, quantas poderiam ter entrado se não fosse, assim como hoje, a grande atuação do goleiro Everson. A grande atuação, mais uma vez, do grande goleiro Everson. Você está falando de onde? Manda sua mensagem para cá, eu faço questão de registrar. Nós estamos começando esse pós-jogo do Canal do Bolivar. Mais uma vez, vamos receber o grande jornalista Vitor Martins. Lembrando que o Canal do Bolivar tem um oferecimento de KTO, No The Odds. No The Odds significa conheça, saiba as suas probabilidades. Né? Se gosta de fazer uma fezinha, tem que ter mais de 18 anos. E a gente prega sempre, não é da boca para fora, com responsabilidade. É R$5, é R$10, é R$15. Né? O Murilinho mesmo me mandou aqui, Murilo Bolivar. Mandou aqui para mim, botei 9 pelo empate, botei mais 10 ali pela vitória, se virar. R$19. Foi o que ele apostou. E é o suficiente para brincar. E se batesse, poderia ganhar até 190 ali, dependendo da combinação que ele fez ali. Né? Agora, se você não é cadastrado na KTO, quando você fizer seu cadastro, coloque no cupom Bolivar, muito fácil de lembrar, e você terá 20% de bônus, 20% de free bet nos depósitos até R$100. Outro patrocinador, eu vou ter que ir lá, né, para tentar digerir isso aí, e porque eu estou com fome também, nós vamos terminar esse pós-jogo, vamos dar um pulo lá, vamos encontrar ali na Contorno com o professor Moraes, que é onde tudo começou, é o rei do pastel, ninguém é rei por acaso, são 6 lojas da Savassi, 3 delas são 24 horas, inclusive essa, né, que todo mundo conhece. O pessoal sai de madrugada ali do Jack, ou sai da onde tiver na cidade, todo mundo vai para um rei do pastel. Porque o rei do pastel é de manhã, à tarde, de noite e também de madrugada. Então, cerveja gelada e atendimento, mas mais do que isso, ó, aquele pastelão de carne de todo tamanho, que eu vou traçar daqui a pouco, né? Tomara que não, né? Para matar um pouco a fome e tentar digerir tomando uma cervejinha gelada, lá no Rei do Pastel. Mas, dito isso, deixa eu trazer ao palco aqui o grande jornalista Vitor Martins, para a gente debater o que foi mais essa derrota do Atlético e essa partida do Atlético. Então, obrigado pelo nosso convite. Mais uma derrota do Atlético. E o que o preocupa, Vital, é o que eu vinha falando. São 7 jogos sem vencer, né? 4 jogos que não marca gol e uma apatia, uma falta de luta. E essa luta, essa apatia ficou clara e preocupa muito na coletiva do Gabi Milito, Vitão, que fala dessa questão anímica, que é relacionado à falta de espírito, à falta de alma, de um time abatido. Nós temos que dar a volta por cima, Vitão. Faltam 14 dias para enfrentar esse Botafogo, que é adversário da próxima quarta-feira. Bem-vindo mais uma vez ao nosso pós-jogo. Obrigado. Boa noite, Bolivar. Boa noite, Massa Atleticana. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo em outros horários. Enfim, boa madrugada. Rapidinho, só pedir desculpa se vazar barulho aí, que eu tô na casa da minha prima Rafaela, que essa semana a gente ficou sabendo que ela tá grávida, então tá tendo uma reunião familiar aqui, estão umas 30 pessoas aqui comemorando, então se vazar um áudio, talvez a iluminação não esteja das melhores, porque estou improvisado, mas eu não vou fugir à responsabilidade, né? Venho aqui participar, ganhando ou perdendo, a gente tá aqui sempre, né, Bolivar? Muito obrigado. E como eu te disse, você citou aí, torturante ver o time do Atlético. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu já tenho um bom período que eu não analiso o resultado, porque eu já vi time jogar mal e vencer, já vi time jogar bem e perder, isso faz parte do jogo. Mas o que eu não tolero é falta de postura dentro de campo, e é o que a gente está vendo com esse time do Atlético. 3 dias depois de perder um título para o Flamengo na Copa do Brasil, você pega um Flamengo todo esfacelado, a gente sabe como que é um time que ganha um título no Brasil tão difícil como é a Copa do Brasil, a gente sabe como que foi a comemoração dos caras, merecida, porque eles mereceram o título de fato, e o Atlético não soube aproveitar disso, e se não fosse o Everson, teria sido goleado no Maracanã. Hoje a gente não pode dizer que seria goleado, até porque o Atlético Paranaense está numa fase de muita pressão, mas mesmo assim, você pega o Atlético Paranaense que está dentro da zona de rebaixamento, o Galo praticamente com a força máxima, você estava sem 4, do time dito titular, você está sem 4 caras, né?
Alonso, Arana, que está machucado agora, Alan Franco e o Paulinho, que estava no banco de reservas. Você pega um time que faz uma das piores campanhas como mandante. E você até perguntou, o Mikael não lembro de fazer. Ele fez, pelas estatísticas, ele fez 4 defesas. Mas 4 defesas, assim, que eu faria, que você faria, que quem está acompanhando faria. O Galo teve 70% de posse de bola, mas não teve uma... A gente não... Em algum momento, depois do gol, você sentiu que ia empatar? Você teve algum momento que sentiu que ia empatar? É disso que a gente coloca, né, Bolivar? Não é questão de resultado, resultado vai acontecer. Mas, pô, você vai pegar um Atlético Paranaense que tá mal, mesmo que tá com a torcida em estádio cheio, pô, faz o goleiro dos caras trabalhar, acerta a trave, enfim, aí você fala, pô, a gente entregou o nosso máximo e não deu. E aí o que complica tudo, além de você estar muito próximo da zona de rebaixamento, são 5 pontos, é lógico que o torcedor olha, matematicamente ainda é uma chance muito irrisória, você precisa de uma combinação de resultados muito grande, mas querendo ou não, tá ali a ameaça tá ali. Tem que ter uma atenção. Mas são 2 semanas para a final de Copa Libertadores, também por causa da derrota da Copa do Brasil, mas principalmente, acho que pelo que o time está jogando, eu não sei se você tem essa sensação, eu estou sentindo a torcida meio fria há 2 semanas numa Copa Libertadores, sem aquela coisa de tá 15 dias da glória eterna. Mas, Vitão, mas é reflexo do que a gente tem dentro do campo. Exatamente isso que eu estou falando. Flamengo no Rio de Janeiro. Exatamente isso que eu estou falando. Não parece que o Atlético daqui 15 dias, o nosso pós-jogo, daqui 15 dias, daqui 7 dias nós vamos estar falando depois de um São Paulo e Atlético. E daqui 15 dias nós vamos estar falando depois de um Atlético e Botafogo numa final de Libertadores. Mas não parece, né? Incrível como não parece. Não tá legal. Não tá legal. Até lá tem tempo de arrumar o time, de ajustar, de preparar para a final. Mas eu pego muito por isso, da questão mental no futebol. O Domênico esteve aqui com a gente, né, participou muito bem. Ele fala muito dessa questão também, como que é importante o lado mental, a força dos caras, a confiança no futebol. Tem muito disso. Então, assim, para mim é o ponto que mais preocupa, que quando você começa a apanhar, virar saco de pancada, qualquer um que está dentro da zona de rebaixamento ganha do Galo hoje, né? A campanha do Galo contra qualquer time da zona de rebaixamento, pegar a classificação ali só contra times dentro da zona de rebaixamento, ou que o Atlético Paranaense hoje não está agora, né, no fim do jogo. Mas quando ela entrou em campo, ele estava dentro da zona de rebaixamento. A campanha é pífia. É pífia com essa turma lá de baixo. E fica uma luz enorme, nem amarelo mais não, já é uma luz vermelha enorme, acesa, porque daqui a 15 dias o Atlético joga o ano de 2024 e o ano de 2025. Porque eu não tenho esperança nenhuma de classificar para a próxima Libertadores neste Campeonato Brasileiro. Restando 5 rodadas aí, eu não vejo esse time tirando a diferença de pontos que tem para Bahia, Cruzeiro aí, para poder chegar ali, eventualmente num tropeço dia 30. Então, assim, ou ganha Libertadores ou ganha Libertadores. É a situação que o Galo vai se colocando, né, Bolivar? E que é um risco muito sério, né? Completamente. Né? É colocando pro tudo ou nada, né? Porque a gente sabe a pedreira que vai ser jogar contra o Botafogo lá, que, ao contrário do Atlético, tá jogando com alegria, tá jogando solto, tá jogando com muita velocidade e muita qualidade, né? É inegável que o Botafogo pratica não só o melhor futebol do Brasil, é disparado isso. Se quem assiste ou quem acompanha e viu a forma que o Botafogo, por exemplo, jogou diante de um tradicional rival no clássico diante do Vasco da Gama, ele venceu por 3, poderia ter sido por 5 ou por 6. Tamanha foi a facilidade que ele criou. Agora, claro, cada jogo é um jogo. Não quer dizer que já acabou, mas não dá para entrar com esse espírito, com esse moral tão baixo. E o que me preocupa, Vitão, é isso que eu estou te falando, porque eu fui militar, comandei o Pelópolis de Fora, sou segundo tenente da reserva, com muito orgulho, da arma de infantaria, e a tropa é a espelho do comandante. É natural que nós, enquanto torcedores, você está falando que não tá tendo essa mobilização, não está tendo essa euforia, e de fato não está, porque a gente não está reconhecendo aquele Atlético que acabou de disputar uma final aqui e ele não teve a menor chance diante do Flamengo. Era uma final sonhada, uma final que decidimos e decidimos em casa. E, em momento algum, estivemos perto de levantar o caneco da Copa do Brasil. Tamanho foi a superioridade do Flamengo. Não só
técnica, e isso é inegável, mas na vontade não, pô. Quando você vai enfrentar um time que tecnicamente é superior, pau, pau, pau. Pô, Exatamente. hora nenhuma. Hora nenhuma. Apanhamos os caras na bola, temos um vexame do lado de fora, demos um vexame em relação à questão negócio de arena, e agora estamos arrastando em campo aí um time que está só vivendo de lançamento, Vitão. Eu perdi as contas. O exemplo que você citou do outro lado. Do outro lado, a vontade que os jogadores do Atlético Paranaense disputavam cada bola, a entrega, a fase deles não é boa, o time está lá embaixo, não tem jogadores ruins, vamos destacar. Tem ótimos valores do Atlético Paranaense. Para mim, a campanha deles assim como o Galo, né? Cada um, tanto o Atlético Paranaense como o Galo, eles não deviam ter a pontuação que tem no Brasileirão. Cada um por seu motivo. O Atlético Paranaense pela constante troca de treinador, desandou desde que o Cuca saiu lá, apostas equivocadas, enfim. E o Galo, obviamente, por priorizar as Copas. Mas o Atlético Paranaense hoje numa entrega, numa vontade, disputando cada bola. E os caras do Galo pareciam que estavam passeando em Curitiba, que dali iam para a rua 24 horas, né? A famosa rua 24 horas em Curitiba, para quem conhece, que é um lugar da night, de frequentar night, de bares, enfim. E o time do Galo parece que foi a Curitiba a passeio, né? E sim, não ciente que daqui 15 dias você tem uma Libertadores, que você tem que chegar com um time minimamente em condição de competir com o Botafogo, como você bem disse, o Botafogo faz o melhor futebol do país na atualidade, mas jogo é jogado. O fato de um time ser o favorito não significa nada. Não significa nada. É um jogo só e ele é 50-50 quando a bola rolar. Mas você tem que chegar preparado para isso, né? Você tem que chegar com o mínimo de confiança. E você vê que o jeito que o Atlético está jogando, claramente, hoje, para mim, foi uma das piores partidas do Hulk pelo Atlético. Não é nem a questão. Ele foi participativo, ele já teve partidas que ele ficou mais sumido. Mas a quantidade de erros técnicos que a gente não é acostumado a ver o Hulk, a quantidade de passes que ele errou, assim, para mim ele foi o pior em campo. Porque é aquela coisa, o pessoal fala, mas o Rubens, mas o Igor Gomes, mas... Cara, é porque o Hulk eu espero aqui. Exato. Então, dentro do que eu espero de cada um, para mim ele foi pior. Para mim ele foi pior. Eu achei que ele, diferentemente de outros jogos, ele pegou até mais na bola. Achei que o Atlético Paranaense deu espaço para ele pegar a bola naquele setor que gosta de intermediário, para girar, para arrancar. Não conseguia arrancar, não conseguia tocar. Finalizou aquela falta, acertou no gol, mas foi em cima do Mikael. Enfim, é um time que vai chegando de crista baixa, né? Que para mim o mais preocupante é isso. Você tem 3 jogos até lá. Você vai pegar o próprio Botafogo, né? Com portões fechados, que já complica um pouco. Você vai pegar um São Paulo no Morumbi, que não vai ser parada fácil, um São Paulo que precisa se classificar para a próxima Libertadores. E aí, uma coisa que o atleticano... Pode estar mordido, deve estar mordido pela desclassificação. Com certeza. E assim, o atleticano, você vai lembrar um tempo atrás, fazer a conta. Pô, a gente está tranquilo no Brasileiro, temos a Copa do Brasil para disputar, depois da Copa do Brasil são 20 dias até a final da Libertadores, tempo suficiente para você descansar os caras e preparar o time. O Botafogo está ali naquela frente com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, de fato, caminha assim, rodada a rodada até o final. Mas o Galo, a gente está desenhando um cenário, Bolivar, que no dia 26 contra o Juventude, em Belo Horizonte, a gente ainda não sabe nem onde vai ser, se com portões fechados ou não, mas pode ser que a 4 dias da final da Libertadores o Galo tem que ser obrigado a entrar com o time titular ou com uma coisa muito perto do time titular por causa da situação no Campeonato Brasileiro. Porque está começando a apertar. Então você vai ter um jogo de uma pressão absurda. Você vai ter um jogo de pressão absurda. 4 dias, você pode ter esse cenário. Porque, assim, não é desejando mal, não é gorando, não, mas com a bola que está jogando hoje, o Galo, a tendência é não pontuar contra o Botafogo e a tendência é não pontuar contra o São Paulo. Ou eu estou equivocado em pensar dessa maneira? Não, mas pelo que nós estamos vendo, é nesse sentido. Pela bolinha, pela falta de exposição, pela falta de luta, pela falta de inspiração do ataque e pela facilidade que nós estamos sendo atacados e estamos perdendo passivamente dentro de campo, Tu tá desse jeito, Tá desse jeito. Vitão, se me permite, nós estamos com uma audiência de mais de 726 pessoas. Vamos lá, ué. Deixa eu ver aqui. Nós só no Twitter do canal do Bolivar são 309. Eu quero fazer um convite a você que está no Twitter de vir para esse pós-jogo no canal do Bolivar e fazer a sua inscrição, né? Não é todo quadro do canal do Bolivar que é transmitido no Twitter, né? Eu não tenho me manifestado muito no Twitter, né? Eu falo de forma escrevendo muito, eu não tenho tuitado muito no X, né? Antigo Twitter.
Então, eu tenho deixado aberto que a minha manifestação eu tenho feito assim, falando, ao vivo, da forma que eu gosto. Mas chama a atenção de vocês que estão aí, já são 318, no canal do Bolivar, mais 422 pessoas. Estamos conversando esse pós-jogo, mais uma vez recebendo o grande jornalista Vitor Martins. Vitão, então deixa eu ler alguns comentários do pessoal que mandando mensagem. O Luiz Antônio Cunha Guimarães não perde um pós-jogo. Tá, eu vi a mensagem dele mais cedo também. Obrigado, viu, Luiz Antônio? Vamos ver o que ele fala aqui. Boa noite, Bolivar e Vitor Martins, acompanhando o pós-jogo direto de Piuí, Minas Gerais. Já deixei o meu like no canal. Bolivar, meu coração está doendo muito com essa falta de raça do Galo. Infelizmente. Luiz Antônio, o nosso também, né? O nosso também. E ele foi perfeito nisso, né? O Atlético, historicamente, é identificado como um time de raça. Sempre foi. Tá no hino. É uma marca, né? Tá na nossa história, tá na nossa camisa. Você falou em algumas lives atrás, eu não lembro quantas vezes a gente tinha times inferiores ao Cruzeiro, a demais times, mas era um time que o Atlético, a torcida, às vezes perdia o jogo, mas você não questionava a entrega dos jogadores em campo. Não. A entrega dos jogadores em campo. E a sensação que passa hoje, né? Até o Domingo falou, às vezes quando o time que não jogou, o pessoal acha que tá faltando raça, mas é a sensação que passa pra gente que tá faltando algo mais, né? Uma entrega a mais. Essa é a mensagem que o time passa pra gente dentro de campo. Mas eu acho que não é só pra gente, eu acho que até pro Gap Milito, eu acho que até entre os jogadores, eu acho que para todos, porque está muito claro, está muito visível. É claro que o atleta está atravessando novamente, dentro dessa temporada, uma fase desportiva, o Gap Milito fala isso, de muita oscilação, de baixa desportiva, né? Mas, gente, vontade não tem como. Acabamos de falar, o Flamengo é superior, foi superior, perdemos da forma que perdemos, sem lutar. Agora, hoje, novamente, contra um time inferior, nós perder também novamente na vontade, precisando dar uma satisfação, precisando desses 3 pontos, precisando vencer para elevar o moral, né? E para ainda ter qualquer tipo de expectativa, né? Porque com 3 pontos passaríamos o Vasco, por exemplo, que tem 43, colaríamos talvez no Bahia, depois vamos passar por essa tabela. Agora, perder dessa forma é insultar a nossa... É desanimador, é torturante realmente. É realmente complicado. O Peter Brand está aqui também, Vitão, ele que cuida do marketing do canal do Bolivar. Um abraço, Peter. O Fábio Nella, por exemplo, está falando que é desanimador. O tema é esse. Não acredito que o Atlético sequer vença alguma partida daqui para frente. Libertadores, rezarei bastante, mas para ao menos levar a decisão aos pênaltis. Mesmo assim, é utopia pensar em título. É a opinião do Fábio Nella, porque realmente não está passando confiança. O Marcão BH, que vergonha essa diretoria, técnico, diretor de futebol e jogadores pipoqueiros. Está na bronca, Vitão, porque você não vê uma sabe? Você não vê nada ali, uma resignação. É uma reação. É porque o luto é normal, né, Bolivar? Depois da pancada que teve, o luto é normal. Mas aí você, como na vida, você tem que reagir. Você tem que responder a resposta. E é isso que o time, a gente esperava isso do